Você vai ouvir agora mais uma reflexão com o pastor Carlos Alberto Figueiredo. Bom dia, queridos. Parece até que eu tô doido. No meio de um sol desse, de casaco e de luva, é que é inverno. E como é inverno, mesmo com o sol, o frio é grande. É grande aqui. O frio é grande em qualquer lugar no inverno. E isso também é em Israel. Já estive lá algumas vezes no inverno, dezembro e janeiro, e a temperatura chegou às vezes a 0 graus e pegamos uma vez Jerusalém branca, branca de neve, cheia de neve. E o relato bíblico nos diz que durante o nascimento de Jesus Cristo, na noite do nascimento de Jesus Cristo, Lucas afirma, no capítulo 2, verso 8, que havia naquelas regiões pastores guardando os seus rebanhos no campo durante as vigílias da noite. Pastores com seus rebanhos no campo durante as vigílias da noite. Os guias nos dizem, e os livros também corroboram, que os rebanhos eram recolhidos a partir da segunda metade do mês de outubro. Assim sendo, a probabilidade de haver rebanho no campo, nos campos de Belém, lá na Judeia, durante o mês de dezembro, é praticamente nenhum. Se não havia pastores no campo, porque era inverno, então o provável é que Jesus não nasceu no inverno. É provável que Jesus tenha nascido antes do inverno ou depois do inverno. E há quem afirme que, de fato, Jesus Cristo deve ter nascido entre os meses de setembro e outubro, e há quem afirme que ele deve ter nascido entre março e abril. Mas a maioria dos estudiosos concordam que em dezembro certamente ele não nasceu. Se Jesus não nasceu em dezembro, então por que o Natal é celebrado em dezembro? É que o Natal, por incrível que pareça, muitas vezes não tem nada a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Hoje mesmo o que nós celebramos no Natal é muito mais Papai Noel do que Jesus Cristo. Aliás, no começo desta celebração de dezembro, ela não era uma festa cristã. Ela era uma festa pagã chamada Saturnália, que celebrava Saturno e que terminava no dia 25 de dezembro com uma festa chamada Brumália. Era um grande carnaval com muita bebida, muita orgia, muita comilança, nada a ver com uma festa de natureza espiritual. Eles estavam celebrando naquele carnaval o nascimento do astro-rei, o Sol. Eu explico. A órbita da Terra em torno do Sol, você sabe, não é circular, é elíptica. Assim sendo, há períodos em que a Terra está mais perto do Sol e há períodos em que a Terra está mais longe do Sol. Também por conta da inclinação do eixo da Terra, a distância mudando com o eixo da Terra ainda por cima inclinado, há dias do ano em que o período de luz, que nós chamamos dia, é mais curto do que o período da noite. Isso se chama solstício. O solstício de inverno é o dia em que o período de luz é menor no ano. E se o período de luz é menor naquele dia, significa dizer que no dia seguinte será um pouco maior, no outro um pouco maior, no outro um pouco maior. E os antigos interpretavam que esse dia em que ele era mínimo era o dia em que o sol nascia e depois ele ia crescendo.
Então eles celebravam o nascimento do sol no solstício de inverno. Com esta celebração, que começava com uma semana chamada Saturnália e terminava no dia 25 com uma celebração chamada Brumália. Quando ocorreu a paganização do cristianismo, por causa do fim da perseguição, e que, em princípio, o cristianismo passou a ser a religião do imperador, muitas pessoas aderiram ao cristianismo, trazendo do paganismo todos os seus maus costumes. Entre eles veio esta celebração chamada Saturnália, culminando com a Brumália. A igreja fez de tudo para convencer estes pagãos recentemente convertidos a abandonarem esta celebração, sobretudo pela sua indecência. Como não foi possível fazer, então um papa chamado Júlio I teve a ideia de mudar a significação da celebração. Então, ao invés de celebrar o nascimento do astro-rei, ele disse: agora nós vamos celebrar o nascimento do Rei dos Reis. Uma grande sacada. E aos poucos esta celebração, que era um grande carnaval, uma grande bacanal, foi gradativamente se transformando numa festividade mais comportada e, por último, uma festividade religiosa mais espiritual. E aí, o Natal cristão, que infelizmente está se tornando cada vez menos cristão, porque cada vez tem menos de Cristo dentro do Natal. E o seu Natal? O que tem dentro dele? O que você de fato celebra? Jesus Cristo? Brumália? Ou Papai Noel? Pense nisso. Tudo bem, a data está errada, mas a celebração, ela se justifica. Deus te abençoe e te faça, nesses dias de Natal, mesmo não sendo o aniversário de Jesus, você celebrar o nascimento de Jesus lá em Belém e, sobretudo, no teu coração. Tenha um bom Natal.